Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, primeira epístola que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu para a igreja mais cheia de dons da era neotestamentária. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. A importância do líder para que a missão seja bem sucedida, falamos na terça-feira passada, e hoje queremos continuar falando sobre a importância do líder, tratando acerca de características e responsabilidades do líder bem sucedido. Lembre o seu vizinho que nós estamos em um treinamento, tá certo? 1 Coríntios 10, 31 diz assim: seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as maneiras possíveis, porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos, para que sejam salvos. Capítulo 11, versículo 1: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Características e responsabilidades do líder bem-sucedido. Muitas vezes confundimos essa palavra que o Espírito de Deus inspirou o apóstolo Paulo a escrever, com ser bobo da corte, com ser crente chuchu, com não ter identidade espiritual. Mas aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo está esclarecendo que ele era alguém tão morto para esse mundo, que ele não se importava de, caso preciso fosse, agir para com os judeus, como se ele ainda estivesse debaixo das tradições judaicas. O apóstolo Paulo está dizendo que quando ele estava com os gregos, que eram amantes da filosofia, ele não tinha dificuldade de discorrer com eles sobre a filosofia e se tratar como se fosse alguém dependente dela, para que então, cativando o coração deles, pudesse conduzi-los a algo muito maior. O apóstolo Paulo também está dizendo aqui que ele esmurrava o próprio corpo dele para não ser motivo de tropeço para a igreja. Porque assim como nos dias de hoje, naqueles dias, havia muita gente que tinha mais fé na crendice no que no Deus Criador dos céus e da terra. O apóstolo Paulo ensina que os ídolos, as imagens de escultura, elas nada mais são do que a habitação de demônios. O apóstolo Paulo ensina que a comida consagrada ao ídolo, ou ao demônio que habita dentro do ídolo até ocupar a vida de alguém, não vale coisa nenhuma. O apóstolo Paulo está dizendo que aquilo que muito crente tem medo, das obras de macumbaria e de feitiçaria, para aquele que está consagrado a Deus, essas coisas todas valem nada. Mas o apóstolo Paulo também diz que se dentro dessa liberdade, da tua confiança no poder de Deus, você vai ao mercado e tem um novo convertido junto com você, e se você vai comer a comida da banca tal, se você vai comer aquela paçoquinha que foi consagrada ao santo tal, e a pessoa que está com você sabe que foi consagrada, e se ela vê você comendo, ela vai confundir Jesus com o santo tal. Então o apóstolo Paulo diz, é melhor que você não coma a paçoquinha. Embora ela não vai fazer nada para você, o fato de você comer a paçoquinha vai fazer com que aquele irmão fique empaçocado. Então, para não empaçocar a cabeça do irmão, você vai lá para a banca que você sabe que a canjica não está consagrada. Quem está entendendo? Ou seja, posso ir na festa junina para dançar quadrilha? Não. Mas para comer tudo que tiver, vai em nome de Jesus.
Onde você colocar a planta dos seus pés, a Escritura Sagrada diz que é terra santa. Tudo que o justo tocar será abençoado. Agora, tem que ver como é que anda a sua vida. Tem gente que vai para a festa junina, não para fazer com que os que estão perdidos sejam salvos, mas ele vai para fazer parte. E ele não pode fazer isso no nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque o versículo que nós lemos aqui, o primeiro diz: seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, faça tudo para que você tenha muito prazer, é isso? Não, o que você for fazer, o que eu for fazer, o que nós formos fazer, nós só deveríamos fazer se acima de tudo glorificar a Deus. Pronto, é a medida exata, ninguém vai ficar em dúvida. Mas, tratando aqui dessa questão de líderes de grupos familiares, de JEs, líderes de células, eu quero dizer que em Cristo, cada um de nós foi chamado para proclamar o Evangelho. Proclamar o Evangelho não é dom, proclamar o Evangelho não é função apenas daqueles que têm um cargo na igreja. Proclamar o Evangelho é responsabilidade de todo aquele que crê, é responsabilidade de todo crente. Posso ouvir um amém? Amém. E fazer discípulo é responsabilidade de quem? Só de quem é discípulo. Porque você pode ser crente em Jesus, mas não ser discípulo dele. Porque o crente em Jesus anda do jeito que quer, que nem o diabo anda. Porque o diabo é crente, mas ele não é discípulo. Então ele não cresce dia após dia em semelhança com Jesus. Ele é sempre o mesmo endemoniado de sempre. Pergunta para o seu vizinho: e você? A taxa de demonização está crescendo ou diminuindo? Apóstolo, você está louco? Não. Tem crente que parece mais com um cão do que com Jesus de Nazaré. A Bíblia diz, e nós cantamos: simples como tu, humilde como tu és, simples como Jesus, apenas como... E aí você chega perto da criatura, você pensa que ele é o ó do borogodó. Porque de simples não tem nada, de humilde, menos ainda. O alvo principal da sua vida e da minha vida é crescer na estatura do ser humano perfeito. E qual é o nome desse ser humano? Jesus. Dia após dia, para que você e eu, para que nós fiquemos mais parecidos com Jesus Cristo de Nazaré. Então eu e você fomos chamados para proclamar o Evangelho e para fazer discípulos através da nossa maneira de viver, a fim de que, se essas pessoas andarem conosco, elas vão ficar cada dia mais parecidas com cada um de nós e, consequentemente, também vão parecer com Jesus Cristo de Nazaré. Posso ouvir um amém? Então você deve ser uma pessoa tão treinada em assemelhar-se a Jesus Cristo de Nazaré, que quem andar com você e começar a te imitar, vai se assemelhar com Jesus de Nazaré. Agora, você imagina na escola um adolescente que quer carimbar todas as meninas, e ele fala que é crente. O que vocês acham? O adolescente carimbador de beiço pode ser reconhecido como discípulo parecido com Jesus? Não. Quem quer que todo mundo carimbe todo mundo é o cão. O Espírito de Deus quer que os nossos adolescentes sejam santos. Por quê? Porque o Espírito Santo também mora nos adolescentes, sim ou não? Deveria. Mas tem adolescente que, mesmo sendo habitado pelo Espírito Santo, a mente dele é comandada pelo cão, pelos vídeos das mídias sociais, pelos vídeos do YouTube que ele assiste, que ele ouve e que ele grava no coração. Como ser um azarão na escola, como azarar todos. Sabe o que é azarar? Azarar é pegar. Assim diz o Senhor. Isso não está no script, veio do alto, é para alguém. Deus não quer, meu irmãozinho,
que você seja conhecido como o carimbador das meninas. Ele quer que você seja conhecido como um instrumento de salvação das meninas. E isso é possível, se você decidir andar com Jesus. Você precisa decidir se vai ser instrumento do diabo ou instrumento do Espírito Santo. Porque os adolescentes também podem exercer liderança. As crianças podem exercer liderança, sim ou não? É claro que sim. Porque assim como os filhos podem fazer tudo que não presta, eles também podem fazer o que presta. Você precisa acreditar que os seus filhos podem fazer o que presta, porque o que não presta, sem você acreditar, eles já estão fazendo. E o que não presta não precisa ninguém ensinar, eles descobrem sozinhos. É impressionante, nunca chegou um pai até mim para me procurar para dizer, olha, eu estou preocupado, porque o meu filho, a minha filha, agora só assiste filme bíblico no YouTube. E o meu filho de 15 anos, 16 anos, de 14 anos, não quer saber de outra coisa, senão de ouvir pregação. Estou preocupado. Já aconteceu com você, algum pai te procurar para dizer isso? Já aconteceu? Levante a mão, por favor. Mas o que tem de pai que me preocupa, e diz assim, olha, eu não sei o que eu vou fazer, meus filhos estão viciados nos vídeos, e agora eu peguei meu filho, minha filha de 12 anos, assistindo filme pornográfico, e a mãe deu uma prensa, ela falou que ela assiste porque gosta de ver o pessoal fazendo o que está fazendo, que ela acha muito legal o que ela está fazendo, o que eles estão fazendo, e ela está morrendo de vontade de fazer também. Aí você pergunta, aí você já assistiu? Ah, faz tempo. E seu marido? Ah, meu marido eu não sei, mas talvez sim. Mas nós dois já assistimos muito, os dois juntos. Quem está me entendendo? A porta ficou aberta. Os pais não têm autoridade para libertar os filhos, porque eles mesmos ainda não estão libertos. O que não presta vem de graça, mas o que presta, ainda que custe 30 minutos por dia, é difícil de praticar, sim ou não? Lembrando, nós estamos num treinamento. Se você quiser, se você aceitar, você vai chegar lá. Nós fomos chamados para proclamar o Evangelho e fazer discípulos. E as células, os grupos familiares, sejam eles para a família ou para os jovens, constituem uma ferramenta poderosa para o treinamento e para a formação de novos líderes, na prática do cuidado pastoral do dia a dia. A igreja na minha casa, a igreja na sua casa, aquela que vai acontecer, o que já acontece, abrindo as portas para quem quiser participar, 1 horinha por semana, onde a palavra vai ser aberta na mensagem que foi pregada, onde não vai se pregar de novo, mas vai se conversar sobre o assunto, onde vão ser levantados motivos de orações, onde as pessoas podem receber oração com imposição de mãos, onde as pessoas podem compartilhar o que entenderam, o que não entenderam, o que concordam, o que não concordam. Esse momento é um momento poderoso, para que as pessoas sejam cuidadas mais de perto. É poderoso, mas sem dúvida nenhuma, como já falamos, é também trabalhoso. E sempre que tem alguma coisa que dá trabalho, tem que ter alguém que trabalha. E para ter alguém que trabalha, tem que ter um líder. Porque quando não tem ninguém responsável, um deixa para o outro deixa para um, e acaba que nenhum faz coisa alguma. Então, um líder bem-sucedido ajuda o grupo que vai acontecer lá na minha casa e na sua, a ter clareza de seu propósito e também a como agir no dia a dia para alcançar o sucesso esperado por Deus. E o sucesso esperado por Deus é o que frisou muito bem aqui a nossa irmã Sônia. Teve um dia, lá na casa do Daniel, no tempo que ele não estava assim tão transformado, né? Eu vou contar aqui o que ele fez comigo.
Ele falou, o apóstolo, eu morava lá na Paulista. É na Paulista? Na Moca. E como que é o nome do último trem lá? A cobertura que eu morava, eu enxergava o estacionamento do Templo de Salomão. E o chão do estacionamento dá para comer lá, de tão limpo, branco e brilhante que é. Ele me contando. Você imagina, irmãos, quanto é que custou o chão desse estacionamento? E aí eu escutando Daniel falando. E eu pensando, meu Deus do céu, nós não temos nem sede própria. Nosso estacionamento ali é de pedregulho. Não estou dizendo que esse fosse o propósito dele, né? Eu estou dizendo o que estava passando na minha cabeça enquanto ele estava falando. Quem está me entendendo? Aí ele falou, então, pastor Lucas, apóstolo Lucas, falou um monte de coisa lá do Templo de Salomão, que ele foi com a Laurinha, e ele compartilhou também que tem um outro pastor que chegou em Campo Grande, a metade do tempo que nós chegamos, é de uma igreja que tem um nome parecido com a nossa, quem sabe qual é? Aí ele estava falando do tanto que esse homem já conquistou, do tanto de dinheiro que esse homem já ganhou, e eu comecei a me sentir o mosquito do cocô do cavalo, né? Aí eu falei assim, Espírito Santo, o que eu vou falar para essa criatura? A minha vontade é dar uma bifa na careca dele, mas isso eu não posso fazer. Então eu perguntei para o Espírito Santo o que eu devia fazer, e aí o Espírito Santo trouxe para mim a pergunta, disse assim para mim, pergunta para ele, quem ele seria se ele estivesse lá, no Templo de Salomão, onde todo mundo aqui sabe que o que é mais fomentado é que você conquiste as coisas materiais, ou se ele estivesse nessa outra igreja que tem um nome parecido com a nossa, onde o culto é vendendo tudo, e o demônio é o doutrinador dos que congregam lá, deixa para lá. Como era de muito perto, eu não vou falar. Eu falei, Daniel, se você estivesse lá na Universal, ou se você estivesse lá nessa igreja que você falou, quem seria você? Ele falou, o mesmo desgraçado de sempre, correndo atrás do vento. Por que eu estou falando aqui isso? Porque a esposa dele falou aqui do que Deus tem transformado o quê? O caráter. Mas isso não significa que ele tenha ficado preguiçoso, porque o homem trabalha não é pouco. Deus está sustentando? Tá. Deus está abençoando? Tá. Mas tem que trabalhar muito, porque Deus não abençoa preguiçoso, irmãos. Essa é a realidade. Mas o mais importante de ser transformado... Tá, a Sônia disse que ele já está pronto? Não, está sendo transformado. E você está pronto? Quem está pronto? O modelo absoluto para todo servo que lidera no reino de Deus é Jesus Cristo. O alvo de todo cristão é ser, pensar e agir como Jesus de Nazaré foi, pensou e agiu. Jesus é o nosso modelo de liderança. Você quer crescer? Quantos anos vocês estão aqui, Sônia? 4 anos. 4 anos, irmãos. 4 anos. Um dia desses, Daniel falou assim, apóstolo, os discípulos que eu estou discipulando, que Deus está me usando para cuidar, Deus está me abençoando mais cuidando deles, do que eu cuidando deles. Quem entendeu? Ao cuidar deles, Deus está me transformando, Deus está me cuidando, e é exatamente isso que nós falamos na nossa reunião lá em cima. Você pode perceber, tem gente boa, gente correta, gente íntegra, gente reta, mas que não quer trabalhar. Trabalhar para quem? Para Deus. Entra ano e sai ano, elas são as mesmas pessoas, íntegras, retas, corretas, mas a mesma coisa. Não tem experiência com Deus. Nas mesmas enjoeiras, sofrendo com as mesmas coisas. Por quê? Porque elas só cuidam delas mesmas. E o segredo para você crescer é quando você aceita se ocupar com o problema dos outros, porque daí Deus vai te usar para ser canal, para que as pessoas mudem, e enquanto as pessoas vão mudando, Deus vai te aperfeiçoando. Quem entendeu, levanta a mão para o céu e dá um glória. Quer crescer? Tem que trabalhar. Quer crescer? Tem que se incomodar com o outro.
Quer ir além? Trabalhe mais do que a maioria está trabalhando. Com Deus funciona assim, irmãos. E eu não, toda vez que eu falo que com Deus funciona assim, eu lembro daquela música. Quem lembra qual? Desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu, de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Irmãos, o nosso Pai trabalha enquanto nós dormimos. E tem gente que fica preocupada com a macumba que fizeram para ela. O diabo é onipresente? O diabo é onisciente? O diabo é onipotente? Não. E o seu Deus? Onipresente, onisciente e onipotente. Se você acredita nele, se você obedece a ele, se você trabalha para ele, deixa fazer macumba para você, vão gastar vela e torrar galinha à toa. Eu não me lembro se eu já contei isso aqui. Quando eu fui ser pastor na favela lá em Araçatuba, logo no começo do trabalho, que tinha 3 ou 5 pessoas, nem me lembro direito, eu sei de 3 meninas que participavam no terreiro de macumba e começaram a participar na igreja. E elas vieram apavoradas um dia, dizendo que eu tinha que mudar urgente da favela, porque o pai de Satanás, lá do terreiro, disse que estava apaixonado pelo pastorzinho. E elas disseram assim que nós já vimos pessoas largar da mulher, da namorada, da noiva para ficar com assombração. E se o senhor ficar aqui, o senhor será mais uma vítima. Eu peguei um pedaço de papel, irmão, escrevi meu nome completo, o nome da minha mãe, o nome do meu pai, e falei, leva lá. Vai gastar tonelada de vela, de incenso, seja lá do que for. E sabe o que vai acontecer comigo? Nada. E vocês vão ver o poder que está em quem crê no Deus que é o Criador dos céus e da terra. O que aconteceu? Em 7 para 8 meses, a igreja foi de 3 para 78 pessoas. A maioria das pessoas vieram de onde? Dos 3 terreiros de macumba que tinha em volta da igreja. Você crê mesmo que o Deus que mora dentro de você, na pessoa do Espírito Santo, pode levantar você como um instrumento poderoso para abençoar outras vidas? Se Ele pode abençoar outros através de você, porque Ele pode transformar primeiro a sua vida. E Ele só precisa de uma coisa, que você queira de todo o coração não ser mais o mesmo, que você queira todos os dias viver em novidade de vida. Não tem nada que Deus não conserte. Complexo de inferioridade, complexo de superioridade, crise de identidade. Eu nasci com um órgão genital que fica pendurado, mas eu queria ter um órgão genital que tem um rasgo. Se você nasceu com um órgão genital que fica pendurado, Deus é poderoso para fazer você aceitar o órgão que você tem. Aí os religiosos pensam assim, esse apóstolo não aprende nunca, fica com a sua religiosidade, deixa o Espírito de Deus me usar para afirmar a identidade de alguém que está sentado desse lado aqui, ó. Você nasceu para ser aquilo que a sua identidade física identifica que você é, e se não fosse para ser, você não teria dúvida e não passaria mal por causa disso. Lá na sua casa vai ser o lugar onde Deus vai operar maravilhas. Meu Deus, quem será que é? Com quem que Deus está falando? Diga para o seu vizinho, não é da sua conta. Características de um líder de célula, de grupo familiar, de GF, de GS, seja lá do que for, o nome que você quiser. Bem-sucedido. Características. Já pega para você. Alguém decidido a viver como um modelo de discípulo de Cristo para outras pessoas. Eu já sou de Jesus.
e eu decido permitir que o Espírito de Deus opere na minha vida, para que outras pessoas olhando para mim enxerguem quem eu sou. Eu não tenho mais vergonha de ser crente, eu não tenho mais vergonha de dizer que eu vou na igreja evangélica, eu não tenho mais vergonha de dizer que eu vivo sim para a glória de Deus, eu não tenho mais vergonha de dizer que a minha vida é para a glória de Deus ser manifesta e outras vidas seriam alcançadas para Ele. Característica de um líder de célula bem-sucedido: alguém decidido a viver como um modelo. O sujeito te fecha no trânsito e normalmente você aponta esse dedo para ele. Qual dos dois? Mas ao invés de apontar aquele que todo mundo aponta, você vai apontar esse. O cara te xingou, você faz assim para ele: ó, eu estou nele. Aí depois você faz assim: eu te abençoo. O cabra vai ficar tão sem jeito que talvez saia cantando pneu. Tem gente que aponta o outro dedo, e alguns já morreram por causa disso. Quem sabe? Levanta a mão. Só por causa de um dedo levou um tiro na cara. E se você apontar o outro dedo, porque você está cheio do Espírito Santo, você pode marcar a vida de alguém, você pode libertar alguém com esse simples ato. Você crê? Característica de um líder de célula bem-sucedido: alguém decidido a viver como um modelo de discípulo. Alguém que não age mais como agia antes, para que Deus seja glorificado. Ou seja, quando eu decido glorificar a Deus com o meu estilo de vida, o Espírito de Deus vai agir em mim para me transformar em todas as áreas, segundo a necessidade de mudança que eu tenho, e conforme eu for buscando intimidade com Deus, e assim a obra dele vai se estabelecendo através da minha vida. Se você tomar a decisão, o Espírito de Deus vai começar a agir em todas as áreas da sua vida. E ninguém conhece as profundezas de Deus, e nem as suas profundezas como o Espírito de Deus. Se você tomar a decisão, o Espírito de Deus vai agir em você, o Espírito de Deus vai trabalhar em você, e o Espírito de Deus vai te conduzir por um caminho onde você vai enxergar que o que você mais precisa na terra é de intimidade com Deus. E quando você então, convencido que precisa, começa a buscar intimidade, a obra transformadora é acelerada. Porque, irmãos, quase todo mundo sabe em quais áreas deveria mudar, mas a maioria só sabe, não muda nunca. Porque só saber não adianta. É preciso, como alguém que está sendo treinado, mergulhar na intimidade. Ouvir que precisa mergulhar, ouvir que precisa ler, ouvir que precisa orar, não muda a vida de ninguém. Mas se encher da palavra, tirar um tempo inegociável de oração, buscar a Deus verdadeiramente, aí sim a obra de transformação, ela começa. E tem muitas pessoas que já disseram para mim que precisam ter alguma responsabilidade na obra de Deus. Porque quando eu tenho responsabilidade, eu busco. E quando eu não tenho, eu não consigo buscar. Você concorda com isso? Infelizmente eu tenho que concordar. Nem todo mundo busca a Deus sem precisar de alguma coisa. 10h da noite toca o despertador da esposa do Daniel. E ela vai orar. Pode ter quem for lá na casa. E o duro é que ela ora alto. A gente ouve ela orando, lá do fundo. Mas segundo Daniel, nessa semana ela orou muito mais. Orou muito mais e chegou aqui no altar e deu tremedeira. O que é isso? O que é isso, irmãos? Temor. Temor? Medo? Não, medo é uma coisa, temor é outra. Você já ouviu aquele ditado, tem medo, mas não tem vergonha? É porque tem medo, mas não tem respeito. Tem medo, mas não tem temor. Tem medo da consequência, mas continua fazendo a mesma coisa. Agora, quem tem temor de falar em nome de Deus, treme. Quando você tem uma responsabilidade de fazer alguma coisa, você não ora mais? Você vai visitar uma pessoa numa casa, alguém te pediu para visitar e não tinha ninguém para ir, você decidiu ir.
E aí a pessoa que te convidou para ir, ela te contou que a pessoa que vai receber a visita fica endemoniada. A maioria de nós não vai só orar, vai fazer o que também? Vai jejuar. Nunca jejuou na vida, mas foi convidado para visitar uma família que o principal membro da família fica endemoniado. Vai até jejuar. O que é isso? Proatividade segundo a necessidade. Se você se preocupa, se você se ocupa em fazer alguma coisa, naturalmente você vai buscar mais. Exemplo, quem tem que fazer concurso aqui, que tem teste de aptidão física? Tem alguém que vai fazer concurso? Levanta a mão. Ninguém vai fazer concurso, está todo mundo estabilizado aqui, louvado seja Deus. Mas quantos jovens aqui dessa casa de oração vinham pedir oração, para Deus abençoar, para lembrar de tudo que estudou, e para ter coragem para fazer o quê? Exercício físico. Porque os jovens de hoje não são como os de antigamente, que tinha que varrer quintal, pegar enxada. Agora é sombra e água fresca, vai fazer 8 barras, quase morre. Mas quando tem que prestar concurso, o sujeito corre no meio da rua, se pendura em galho de árvore, tudo se preparando, porque ele tem uma prova para passar. Quem está me entendendo? Então, quando você decide, não, quero ser para sempre receptáculo, quero só receber, acaba explodindo de tanta coisa que recebe e não passa para ninguém. Deus não chamou nenhum de nós para ser mar morto. Ele quer que nós sejamos como o lago de Genezaré, onde tem peixe e abundância, água limpa. Posso ouvir um amém? Amém. Então, um líder bem-sucedido é aquele que toma no seu coração uma decisão inegociável de viver como um modelo de vida de alguém que segue a Jesus Cristo. Segundo, alguém consciente de que está trabalhando para Deus, para a glória de Deus, conduzindo as pessoas ao centro da vontade de Deus. Eu vou abrir o meu grupo familiar, a minha célula, mas olha, o apóstolo tem que ir lá. Ô, irmão, como é que eu vou conseguir na sua célula? Se para fazer lá na minha casa não está fácil, como é que eu vou conseguir na sua? Por falta de vontade? Não, impossibilidade, não é falta de vontade. Tem um ditado que diz assim, não cuspa para cima que um dia cai na testa. Quem conhece? Eu me lembro, irmãos, logo que nós chegamos em Campo Grande, nós moramos ali no edifício Ouro Verde, para cima do Banco do Brasil, na rua... Ajuda aí, mulher. Não, para cima. Alexandre Fleming. Nós morávamos naquele prédio verde, maravilhoso. Abaixo de nós morava um irmão que era líder de célula na primeira igreja batista. E o irmão um dia estava chorando as pitangas para mim, falando que o pastor dele nunca visitou ele. Mas o líder dele, o responsável por ele, era responsável por 150 células. E ele era responsável por 15. E o pastor era responsável por quantas? 3.000. Como é que o pastor ia visitar ele? E eu falei, rapaz, mas esse seu pastor é muito ingrato, hein? Porque você lidera 15 células e seu pastor nunca foi na sua casa. É que a igreja que eu era pastor, ela nem deixava eu fazer visita, nem pregar. Então eu não estava fazendo nada, eu tinha tempo para visitar todo mundo que quisesse minha visita, mas eu estava proibido. Aí a igreja começou com 40, com 50, com 70, com 200, com 400. Hoje é mais de 1.000, dá para ir em todo lugar? Não dá, irmãos, quem está me entendendo? Então às vezes a gente fala do que não sabe, fala do que não conhece. E quando a igreja vai crescendo, se pessoas não se dispuserem a fazer como esse irmão fazia, não é possível a igreja cuidar bem das pessoas. Agora, não adianta você abrir a sua casa e achar, vou receber a recompensa do apóstolo. Não, se você esperar a recompensa do apóstolo, você vai trabalhar sozinho, porque Deus não vai estar lá para te recompensar e para te honrar. Então, a segunda característica de um líder bem-sucedido é a consciência de que ele está trabalhando para Deus, está trabalhando para a glória de Deus, para fazer o quê? Para conduzir pessoas ao centro da vontade de Deus e não para o centro do seu coração.
Porque um líder que trabalha para que as pessoas sejam propriedades dele, ele é um líder segundo a ordem dos quintos dos infernos. Porque foi o Lúcifer que convenceu 1/3 dos anjos a viver o projeto dele. E nós não estamos convidando ninguém para viver o projeto do apóstolo, do pastor, da SEAC. É o projeto da igreja. De qual igreja? Da igreja de Deus que acontece na SEAC. Então a sua casa vai ser casa de oração, a sua casa vai acontecer uma célula, um grupo familiar, sua casa vai se abrir para que Deus seja glorificado, para que vidas sejam alcançadas, para que você exerça a obra do ministério, para que problemas que não saem da sua casa faz 1000 anos desapareçam, porque você decidiu trabalhar para Deus. Primeira característica de um líder bem-sucedido, qual que é mesmo? Decidir ser um discípulo exemplar, um modelo. Segunda característica, consciência de que trabalha para quem? Para Deus. Para a glória de quem? Para a glória de Deus. Para fazer o quê? Conduzir pessoas ao centro da vontade de Deus. Irmãos, quem não gosta de ser elogiado? Até arroz gosta de ser elogiado. Ontem nós estávamos numa casa e o irmão passou para nós um vídeo, que quem sabe a maioria já conheça. A mesma quantidade de arroz em 2 potes de vidro. Quem já viu esse vídeo? Olha, pouca gente, vamos passar ele aqui um dia. Para um dos potes de vidro, que a professora colocou arroz, ela mandava algumas crianças dizer: você é inútil, você não presta, você é feio, você é isso, você é aquilo. Para o outro pote de vidro onde estava arroz: você é legal, você é bonito, você é vitorioso, você é bênção. O arroz que levou só xingamento apodreceu dentro do vidro, depois de alguns dias. E o arroz que recebeu palavra de bênção estava lá, pronto para ser degustado. Ficou no mesmo estado. Quem está entendendo? Quem é que não gosta de receber elogio, irmãos? Eu gosto. Todo mundo gosta, até arroz gosta. Mas você não deve se prontificar para trabalhar para Deus, para depender de elogio. Se o elogio vier, você glorifica a Deus. Se ele não vier, você glorifica a Deus. Porque você pode ter certeza, Deus não vai te deixar sem recompensa. É impossível trabalhar para Ele e não ser recompensado. Posso ouvir o amém? Amém. Então, o líder de célula, de grupo familiar, escuta essa é dura. É o pastor da igreja que se reúne na casa. Nossa, o líder de célula, o líder do grupo familiar, se torna o pastor das pessoas que se reúnem lá. É isso aí. O que é pastor, hein, irmãos? Pastor é o homem que tem o poder. Pastor é o homem que manda em todo mundo. Não, o pastor é o que serve, é o que cuida. Os discípulos estavam disputando quem era mais poderoso entre eles, e Jesus disse para eles: olha, os pagãos é que vivem desse jeito. Entre vocês não é assim. O maior, o mais capacitado, o mais habilitado, seja aquele que serve. Então, se você tiver coragem para que aconteça a igreja na sua casa de porta aberta uma vez por semana, você precisa ter a consciência de que as vidas que lá vão participar serão da sua responsabilidade. Mas aí, quando surge a responsabilidade, quem é que dá o poder? Deus. Você acha que faculdade de teologia dá poder para alguém cuidar de alguém? Faculdade de teologia dá capacidade para a gente enxergar tudo que os outros fazem errado e que a gente também faz errado, mas não dá poder para fazer o que é certo, não. Sabe quem é que dá poder para fazer o que é certo? É aquele que mesmo que dá felicidade, como ministrou a Sônia aqui. Quem dá poder é Jesus de Nazaré. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, quanto nos confins da terra. Irmão, sabe qual que é a maior desgraça da vida? É esse cansaço só de ter que trabalhar, acordar, pagar boleto e fazer projeto para essa vida. Esse cansaço, irmão, ele causa depressão,
esse cansaço causa azedume. Quando o seu cansaço é porque você abençoou alguém naquele dia, você vai dormir feliz. No outro dia você pede, manda outro, Jeová. Hoje eu falei com o pastor Emerson, que está lá em São José dos Campos. Quem se lembra dele? Olha o absurdo que o pastor Emerson compartilhou comigo. AP, quero contar uma bênção para o senhor. A coisa aqui está acontecendo. Chegou uma família nova na igreja, e no sábado eu fiz uma visita para eles, e eu fiquei lá das 7 à meia-noite, AP. Olha, estamos vivendo as agruras e as felicidades pastorais de novo. Quando foi 2 da manhã, me ligaram para ir lá, que o tempo fechou e o pau estava quebrando. Tem cabimento o homem falar que isso é uma felicidade pastoral? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele estava chateado porque ele está lá já faz um tempo e não tinha, assim, nenhuma manifestação diferenciada de necessidade de cuidado pastoral. O homem estava feliz porque ele ficou das 7 à meia-noite com o mesmo casal, e às 2 da manhã já teve que socorrer a criatura. Mas ele ficou feliz por causa da trabalheira que ele teve, ou por causa daquilo que ele tem convicção que Deus vai fazer? Quando você trabalha em favor do bem do outro, é diferente de você trabalhar só para receber o salário no final do mês. Porque o que você faz pelo outro, Deus vai fazer por você. Posso ouvir um amém? Amém. Então, o líder de célula, o líder do grupo familiar é o pastor da igreja que se reúne na casa. Por isso, o líder precisa enxergar quem ele vai discipular, a fim de que essas pessoas que serão cuidadas mais de perto, o ajudem a cuidar, a pastorear através do discipulado aqueles que irão chegar e quiserem ser cuidados. Porque nós obrigamos alguém a ser discipulado aqui? Não. Usufrui quem quiser da ordem que Jesus deu e que só faz bem. Ninguém é obrigado, não. Alguém vai ser obrigado a abrir a casa para ter célula lá? Não. Alguém está sendo obrigado a parar 30 minutos por dia para se reunir como família? Não, mas todo mundo está sendo ensinado. Usufrui quem quiser, quem não quiser continua chupando o dedo. Porque Deus só dá mais para quem quer mais. Deus só dá mais para quem trabalha mais. Deus é Deus recompensador. Deus não é Deus dador. Posso ouvir no amém? Apóstolo, agora eu estava até pensando, mas quando o senhor falou aí que se eu for o líder eu vou virar o pastor, ai meu Deus do céu, eu não sei grego, eu não sei hebraico, eu não sei teologia sistemática, ai meu Deus, e agora? Irmãos, pastorear não tem nada a ver com ensinar teologia e outras coisas mais. Pastorear é cuidar com o amor recebido de Deus. O amor de Deus que você recebeu através de alguém. Porque tem alguém que cuidou de você. Nem que seja para você confessar Jesus. Pastorear é retribuir a graça que você recebeu, como disse a irmã Sônia aqui. Quando você faz a graça que foi dispensada sobre você chegar na vida do outro, você cresce. Porque Deus vai mandar mais. Quando sai, Ele manda mais. Quando sai, Ele manda mais. Quando sai, Ele manda mais. E quando fica, vai apodrecendo. Lembra do maná? Se pegasse mais do que precisava, o que acontecia? Apodrecia. O tipo de gente mais nojenta da terra, você sabe qual que é? É aquela que sabe tudo, enxerga tudo que está errado, mas não faz nada para ninguém e não faz nada certo para ninguém. Diga aí para o seu vizinho, Deus te livre de ser assim. E livre eu também. Deus nos livre. Aqui vale até um cruz credo, né, irmãos? Quem aqui já fazia o cruz credo? Irmãos, eu era especialista em cruz credo. Eu acreditava no cruz credo. Agora eu pergunto para você, vampiro foge da cruz? Não foge porque não existe vampiro, né? Mas se a pessoa ficar endemoniada, você pregar a cruz e colocar na testa dela, o que ela faz? O que o endemoniado faz? Come a cruz e cospe na sua cara. Porque não foi a cruz que resolveu a sua vida e a minha.
Quem resolveu a nossa vida foi aquele que foi crucificado no nosso lugar. O poder não está na cruz, o poder é liberado pelo nome de Jesus de Nazaré. Não adianta carregar a cruz no pescoço. Aquele que foi morto na cruz, mas ressuscitou no terceiro dia, precisa estar vivo dentro de nós. E não tem melhor antídoto para que ele continue vivo do que você trabalhando para ele. Servir as pessoas com cuidado amoroso. Para servir as pessoas com cuidado amoroso, nós precisamos crer em Deus e acreditar nas pessoas. Sabia disso? Porque, gente, vamos falar sério. Por que que quase ninguém quer ter mais do que um filho hoje? Por que que a maioria dos casais só querem ter 2 filhos hoje? Não é nosso caso, mas a maioria só quer ter 2 filhos, porque todo mundo agora acredita que filho dá muito trabalho. Nem os pais conseguem acreditar nos filhos que eles mesmos geram. Agora, como é que você vai ajudar alguém sem crer? Você precisa crer em Deus e acreditar nas pessoas. Irmãos, eu sempre acreditei em Deus. Quantas profecias eu recebi nessa igreja que meu filho ia ser um demônio maior. Sabe o que é um demônio maior? É o capeta maior. Sabe quem que passa aspirador de pó na nossa casa toda semana, 2, 3 vezes? É o João. Sabe quem lava a louça todo dia, de manhã e de noite? É o João. Sabe quem fica na cola da Sofia e vigia as mídias sociais da Sofia? É o João. Sabe quem está se tornando o maior evangelista lá da minha casa? É o João. Sabe por quê? Porque nós acreditamos em quem? No João, e cremos em Deus. Para você servir alguém, liderar alguém, você vai precisar crer em Deus. Como assim crer em Deus? Crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto você possa pedir ou pensar, e acreditar que pessoas podem ser transformadas pelo poder de Deus, assim como Ele está nos transformando. Você não está sendo transformado? Se você está sendo, qualquer pessoa pode ser, mas alguém se ocupou em te servir. E se você parou, se você estagnou, a culpa não é de Deus e nem da pessoa. Porque eu sei que boa parte dos irmãos que estão aqui faz tempo vivendo do mesmo jeito, não faltou cuidado, só faltou a decisão de crescer. E para crescer precisa trabalhar. Terceira característica de um líder bem-sucedido, e aí nós estamos caminhando para o final. Alguém que tem coração de ovelha. Vira para o seu vizinho e diz: mé. Terceira característica de um líder bem-sucedido: alguém que tem coração de ovelha. O líder ovelha reconhece que precisa buscar a Deus diariamente para ser guiado pelo Espírito Santo. A ovelha é dependente do pastor. Por isso, se o pastor é uma praga, as ovelhas serão uma praga também. O líder que tem coração de ovelha, ele sabe que o supremo pastor, quem é? Jesus de Nazaré. Então ele vai buscar Jesus de Nazaré diariamente, porque assim ele será guiado pelo Espírito de Deus. O líder ovelha é inclinado para obedecer, para se deixar guiar, para se deixar treinar, para seguir a instrução dada. O líder ovelha é submisso. O líder bode é contestador, sabidão, arrepiado e quer sempre fazer diferente. Qual é o líder que Deus usa? Bode ou ovelha? Pergunta aí para o seu vizinho: qual é o líder que Deus usa? Bode ou ovelha? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Todos nós temos características de bode e de ovelha. As características de bode, elas vêm in natura.
Já dei esse exemplo, vou repetir. O nenenzinho nasce, ele quer mamar. A mãe demora para dar mamar, a mãe chega correndo, ofegante para dar mamar para a criaturinha, que alguns dizem que é anjo até 7 anos, só se for anjo caído. E a mãe dá bobeira, o que ele faz? Tasca a gengiva no tite da mãe, porque ela atrasou para dar mamar para ele. Quem aqui já testemunhou isso? Não estou inventando. Eu pergunto, é ovelhinho ou é bodinho? É bodinho? As crianças vão crescendo, um pega o pirulito da outra. O que aquela que ficou sem o pirulito faz? Dá um beijo no rosto? Morde a bochecha. Nós vamos crescendo, e as maiores encrencas no seio das famílias, é porque o pai morreu, a mãe morreu, a herança ficou, e ninguém quer receber, o irmão fica empurrando para o outro, e eles brigam para o outro ficar com a maior parte, é por isso? Não. Quando alguém faz o mal contra você, a primeira coisa que você pensa, eu vou perdoar 70 vezes 7, faz de novo, faz de novo, faz de novo. É isso? Todos nós temos características de ovelhas e de bode. E aí eu pergunto, qual é o tipo de líder que Deus usa, ovelha ou bode? Ovelha. De acordo com o relato bíblico, quais pessoas se dão bem na vida? As de dura cerviz, difíceis de ensinar, que estão sempre com a razão, ou as de coração quebrantado, que aceitam a instrução e seguem? O próprio Deus é quem acrescenta a capacidade e usa o líder com o coração de ovelha para pastorear as ovelhas ou futuras ovelhas de Deus que participam lá da igreja na sua casa. Diga aí para o seu vizinho, se prepare. Deus vai mandar muito bodinho para lá, mas serão transformadas em ovelhas. Vão chegar dando chifrada, mas depois vão se tornar pessoas de oração. Vão aprender a orar, jejuar. Irmãos, não pense que vai chegar só anjo na sua casa, porque nem tem anjo na sua casa. Nenhum de nós virou anjo. Se prepare. Por isso que nós precisamos, o máximo possível, fazer os 30 minutos por dia, para nos revestir do poder de Deus, para estarmos preparados. Porque nós não podemos quase nada, mas Deus pode todas as coisas por causa daquele que nos fortalece. E o motivo principal, irmãos, como já falamos aqui, e depois vamos repetir, de uma célula, de um grupo familiar, de um GJE, Grupo Jovem Expressão, não ter mais do que 10, 12 pessoas, 15 no máximo, é justamente para que o líder e o líder em treinamento possam cuidar, proteger, conhecer e alimentar bem as vidas confiadas a eles pela graça de Deus. Numa célula, num grupo familiar, onde tem 10 pessoas, fica difícil para o casal líder e o casal co-líder cuidar bem dessas pessoas? Fica difícil? Não fica. Agora, se tiver 20, 30, aí já fica complicado. Aí já fica difícil. Eu sei que é glorioso quando tem mais gente, mas aí já começa a perder o propósito. Então, o líder bem-sucedido, ele sabe, que maravilhoso, já estamos com 17. Então, vamos fazer o seguinte, o líder que está sendo treinado fica aqui, e eu vou para outra casa começar outro grupo familiar, outra célula, para cuidar de mais gente, para atrair mais gente, para que mais gente seja preparada para ficar parecida com Jesus de Nazaré. Quem está me entendendo? Irmãos, vocês já ouviram eu falar aqui alguma vez? Olha, nós temos que multiplicar, porque cada célula tem que levantar R$200 por semana, nós temos que ganhar gente, porque nós temos que ser a maior igreja da cidade, porque nenhuma igreja pode ser melhor do que nós. Estão ouvindo eu falar isso? Não. A nossa preocupação aqui é com quem? Com as vidas, com salvar pessoas, com conduzir pessoas ao centro da vontade de Deus, e também para que cada um de nós não apenas seja salvo,
mas desenvolva a salvação. Posso ouvir um amém? Como é que eu desenvolvo a salvação? Fazendo a obra do meu Pai, continuando o que Jesus começou. Então, uma célula saudável requer uma liderança bem-sucedida, ou seja, um líder saudável precisa ter compromisso, precisa executar suas responsabilidades básicas. Rapidamente, 5 responsabilidades básicas que um líder bem-sucedido precisa ter para ir além. Primeira, qual é a coisa mais importante na vida de um cristão, além de ler a palavra? Oração. Então, o líder responsável, ele todos os dias, no seu momento de oração, vai apresentar pelo menos 3 pessoas que são da responsabilidade dele, porque metade pode ficar com ele, metade pode ficar com o colíder, porque para você orar de verdade, para 4, 5 pessoas, você precisa pelo menos de uns 10 minutos, para apresentar o nome delas para Deus e pedir alguma coisa a Deus em favor das pessoas. Quem está me entendendo? Então você não pode pegar muita gente, porque senão você vai morrer orando 20 minutos. Quem aqui ora mais que 20 minutos todo dia? Levanta a mão. Pasme você, que é a infinita minoria. 20 minutos, hein? Então está entendendo aí o que eu estou falando? Às vezes parece que a gente está falando bobagem. Mas você então lá é o líder do grupo familiar da célula que acontece na sua casa, tem 10 pessoas, tem um casal líder e um casal colíder. Vocês vão dividir 5 nomes para o casal líder e 5 nomes para o casal colíder. Ou 4 nomes, porque senão já vai passar. E aí todo dia quando você for orar, você vai apresentar esses nomes para Deus. E você vai perceber que quanto mais você intercede pelos outros, mais Deus age na sua vida. É glorioso, irmãos, é tremendo. A palavra de Deus é infalível. Na medida do possível, o líder precisa executar a responsabilidade de fazer o discipulado quinzenal acontecer com todos os membros da célula que estiverem dispostos. Quem é o responsável para saber quem está sendo acompanhado ou não? Quem é? É o visitante? Não, é o líder. O líder é o responsável. Se o líder for desligado, avoado, e só lembra que a igreja acontece na casa dele, no dia que acontece, ele vai ter capacidade para cuidar bem de alguém? Não. Por isso que a primeira responsabilidade é orar todos os dias. O líder precisa lembrar que ele é responsável por ser um líder no padrão de Jesus Cristo. Por isso ele presta contas daquilo que ele faz. Jesus prestava contas para quem? Para Deus. Agora você tem pastor, tem discipulador, você vai prestar conta para o seu discipulador. Eu presto contas para quê? Para você informar o que está acontecendo lá. E quando lá na tua célula tiver um pepino de um tamanho que você não consegue descascar, quem que você vai procurar? Seu discipulador, seu pastor. Se o seu discipulador não conseguir resolver, ele vai procurar quem? Ele vai procurar o pastor dele. Se o pastor dele não conseguir, vai procurar quem? Vai procurar o apóstolo. Se o apóstolo não conseguir, vai procurar quem? Todos nós juntos vamos clamar a Deus, né? É um servindo o outro. Quem está entendendo? Quem tem mais capacidade resolve as coisas mais difíceis. Mas na medida que nós vamos servindo, todos nós vamos crescendo em resolver questões que jamais imaginávamos que seríamos capacidade e possibilidade de ser usados por Deus. Diga aí para o seu vizinho, Deus vai te surpreender. Basta você decidir trabalhar. Outra responsabilidade do líder. Lembre que você vai receber isso aqui, tá bom? Você precisa colocar seu nome aqui, né? Para receber. O coração do líder de célula deve amar com o amor de Deus, ao ponto de trabalhar para que a comunhão maravilhosa seja multiplicada, ainda que isso custe não estar mais com os irmãos queridos toda semana em casa. Sabe quando começa a ficar tão gostoso, tão maravilhoso, todo mundo já sabe a hora de falar, a hora de ficar quieto,
Não tem ninguém mais que quer falar o tempo inteiro e impedir o outro de falar. A hora do lanche nem precisa mais, já funciona automaticamente. Um dia um leva um pavê, outro dia um leva um soufflé, o outro leva chocolate prêmio da Jeito Frio. Meu Deus do céu. Olha esse grupo familiar, essa célula é top. Estamos até engordando aqui. Está tudo funcionando maravilhosamente. Aí começa a chegar mais gente, o líder fica tão apegado nas pessoas, achando que elas são dele, e ele não quer multiplicar, ele não quer que a outra casa receba aquelas pessoas para que outras pessoas cheguem, ele quer ficar ali, atolado de gente na casa. O que vai acontecer com essa célula? Vai faltar oxigênio, e ela vai adoecer, vai morrer. Então nós temos que amar ao ponto de abrir mão, para que vá acontecer na outra casa, para que lá chegue mais gente. Tudo no processo de Deus, um cuidado em amor, um cuidado verdadeiro, um interesse profundo de que cada pessoa fique cada vez mais parecida com quem? Com Jesus de Nazaré. O líder faz toda a diferença para a saúde, para o bom andamento, para a multiplicação e o crescimento da igreja nas casas. Você precisa decidir, e é Deus quem vai te capacitar. Fique de pé, por favor. Eu quero convidar você para fechar os teus olhos. Eu vou cantar uma música aqui que a maioria conhece. Se você lembra a letra, você canta junto comigo, mas não abra os olhos, porque não abrindo os olhos, você vai se concentrar naquilo que aqueles que sabem vão cantar, e essa ministração vai tomar as profundezas da sua alma, porque o nosso modelo máximo, maior de liderança, é o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo de Nazaré, e foi Ele quem disse que quem cresce nele, faria as mesmas obras que Ele fez, e outras maiores. Então Ele é que é o responsável por fazer isso acontecer na sua vida, e na minha vida. E o nosso irmão mais velho é Deus, e Ele está sentado à direita de Deus, e a Escritura diz que Ele está sentado lá intercedendo por mim, intercedendo por você. Então quando nós decidimos viver o que Ele determinou que nós vivêssemos, aquilo que Ele prometeu vai acontecer nas nossas vidas de modo assombrosamente maravilhoso. Qual o nome que você costuma chamar quando as lágrimas inundam seu olhar? Qual o nome que você grita com poder quando o inimigo ataca você? Não é Paulo, nem João, nem Davi, nem Sansão, nem Isaque, nem Jacó, nem Moisés, nem Abraão. Não é não, o nome é Jesus. O nome é Jesus. Qual o nome em que você encontrou a paz, onde a esperança cresce mais e mais? Qual o nome que te dá confiança e fé para vencer o mundo e mesmo a morte até? Não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel, não é Jó, não é José, nem Abel e nem Noé. Não, não é, canta comigo, o nome é Jesus. O nome é Jesus. A pergunta mais importante: qual o nome que você vai pronunciar pelos séculos dos séculos sem parar? Neste mundo ou além, este nome traz o bem, este nome é vida plena para sempre, amém. O
O nome é Jesus. O nome é Jesus. Levante uma de suas mãos e cante. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Senhor Jesus Cristo, a igreja está fundamentada em Ti. Tu és a pedra fundamental. E nós existimos como igreja no poder do Espírito que o Senhor enviou para morar em nós segundo a vontade do Pai. Senhor Jesus Cristo, como Teus irmãos e irmãs, nós queremos cumprir a Tua grande comissão. Nós queremos fazer discípulos sobre a face da terra. Nós queremos que o Senhor nos capacite, nos habilite, nos leve além do que nós jamais imaginamos ser capazes de realizar, ser capazes de operar. Senhor Jesus Cristo, arranca de nós os medos, arranca de pessoas que aqui estão em enfermidades, arranque doenças, arranque traumas do passado, arranque sofismas, setas inflamadas do diabo, mentiras que concorrem contra a verdade da Tua palavra, contra a promessa que diz que aqueles que crescem em Ti fariam as mesmas obras que o Senhor fez e outras maiores. Senhor Jesus Cristo, nesses dias nós precisamos, como jamais precisamos antes, de que o Senhor nos dê menos liberdade e que o Senhor nos abrace com força, com verdade. Senhor Jesus Cristo, eu aceito que o Senhor me dê menos liberdade, mas me faça livre para servir o Pai, segundo aquilo que está no coração dEle. Senhor Jesus Cristo, eu peço, gere isso no coração de cada um dos meus irmãos, o desejo de ser segurado com tanta força, pelas Tuas mãos de graça, de glória e de poder, ao ponto de não conseguir errar em coisas que já não quer errar mais. Senhor Jesus Cristo, varra para longe das nossas casas o medo, varra para longe das nossas casas a impureza, e inunde as nossas casas de santidade, inunde as nossas casas de uma vontade incontrolável de abençoar vidas, de transportar pessoas das trevas para a luz, de ver o Senhor transformando quem parece intransformável. Senhor Jesus Cristo, nós queremos aprender a retribuir a tão maravilhosa graça que o Senhor tem dispensado sobre nós. E eu suplico, leva-nos para os nossos lares, guardados debaixo da Tua destra de poder. Ou enquanto nós estivermos dormindo, aliás, que quem estava com dificuldade de dormir, seja curado agora, seja liberto agora, e durma o sono do justo. Deite em paz, logo pegue no sono e acorde seguro em nome de Jesus de Nazaré. Senhor Jesus Cristo, que enquanto estivermos dormindo, o Senhor continue, como diz a palavra, trabalhando, para que cada um de nós viva intensamente tudo o que está no coração do nosso Pai para as nossas vidas. É minha oração, Pai, em favor da Tua igreja, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. E amém. Dê um aplauso ao Senhor. Amanhã tem culto no núcleo Nashville, Aerorancho, Tijuca e Jardim Presidente. Sábado tem culto jovem aqui e domingo às 10 da manhã às 18. Diga para o seu irmão até algum desses. E amanhã tem célula, grupo familiar. Vá na paz do Senhor.